palavra do Senhor nós ouvimos para sermos abençoados, para nós colocarmos em prática em nossas vidas. Tudo o que nós fazemos é isso, o colocar em prática em nossas vidas. Então, 2 Crônicas, capítulo 14, aí no Antigo Testamento, vai aparecer ali no telão também, na projeção, eu creio que sim. 2 Crônicas, capítulo 14, tá? Então, presta atenção que é uma leitura longa. Nós vamos ler o 14, um pouco do 15 e um pouco do 16, tá? Então, vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 14, do versículo 1 ao 15, diz assim: Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Assim fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: Vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra esse imenso exército. O Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. Capítulo 15 agora, tá? Nós vamos diminuir as leituras agora. Capítulo 15, do 1 a 8. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que haviam conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor.
capítulo 16 agora, mais um para a gente finalizar a leitura. Os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram Tijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estiveram usando. Com esses materiais, Asa fortificou Geba e Mispá. Versículo 7. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: porque por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Amém? Leitura longa, mas necessária. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Agora usa as nossas vidas para que nós possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas e sermos abençoados. Oramos no nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Eu quero trazer para nós pensarmos nessa noite e colocarmos em prática em nossas vidas. Eu quero discorrer de um tema que eu já usei há algum tempo atrás. Não é a mesma pregação, mas o tema é bastante parecido, bastante utilizado também. Um bom começo nem sempre é a garantia de um bom final. Eu quero trazer para nós pensarmos nessa noite como tema que um bom começo nem é sempre a garantia de um bom final. Muitas pessoas começam super bem, mas ao longo da caminhada elas vão perdendo suas energias por conta das batalhas que nós enfrentamos e faz parte da nossa existência, e elas acabam finalizando de uma forma ruim. Elas não conseguem chegar da mesma forma como saíram, né? Eu não me empolgo hoje muito com gente que sai com muita força, né? Com muito arranque, porque o mais importante é o fim do que o início. Então eu quero pensar nessa noite, para nós que aqui estamos, que o tempo avançou muito, a gente provavelmente vamos passar alguns minutinhos, poucos minutinhos aí das 9, mas será necessário para que nós possamos colocar em prática. E de repente você começou algo em sua vida e você estava enfrentando alguma adversidade e você está com medo de não chegar bem no final. Dá tempo ainda de reverter essa situação, porque um bom começo nem sempre é a garantia de um bom final. O texto que nós lemos aqui do rei Asa vai nos mostrar, pega uma água para mim, Juninho, fazendo um favor, vai nos mostrar que Asa, o texto nos mostra que Asa, no início do seu reinado, ele fez o que o Deus aprova. Ele trabalhou de uma forma muito própria, muito inerente às situações que ele estava vivendo. O texto no começo do capítulo 14 diz que ele cuida da questão da idolatria. O texto vai nos mostrar que ele deporta até a sua própria mãe, para que ele pudesse seguir os caminhos do Senhor. O texto vai nos mostrar grandes conquistas do rei Asa, no começo do seu reinado. E o texto vai nos falar também que durante o reinado do rei Asa, ele teve paz em sua vida. E quem de nós não queremos paz em nossas vidas, nas nossas finanças, na nossa família, na nossa igreja, né? Nós queremos paz. E o rei Asa, ele conseguiu no início
do seu reinado, essa paz que tanto as pessoas buscam. Mas o texto vai finalizar no capítulo 16 que Asa ele enfrenta adversidades no final da sua vida. Durante a sua caminhada, aparentemente ele esquece do que Deus havia feito para ele e faz acordos militares para garantir a sua segurança, vamos dizer isso. Ele esquece do Deus que apareceu tanto a ele, que no início do seu reinado trouxe bênçãos gigantescas para a vida dele, para o seu povo. E lá no capítulo 16, obrigado, Vitória. O texto mostra que ele não confia em Deus e ele faz acordos que desmerecem o poder de Deus. E, inclusive, no final da sua vida, ele é atacado com uma doença grave nos pés e ele morre pior do que ele começou. E eu quero então nessa noite trazer para nós aqui que um bom começo nem sempre é a garantia de um bom final. Como você está? Como está a sua vida? Nós estamos partindo para o final do ano já. Faz uma análise aí da sua vida, como você começou ela em janeiro e como que você está agora, como você está chegando nesse final de ano. Será que aqueles projetos que você colocou diante do Senhor estão sendo concluídos? Será que você avançou em sua vida, em todas as esferas da sua vida? Ou você regrediu? Ou você está inerte, parado no tempo? É importante nós fazermos análise em nossas vidas, porque a palavra de Deus quer que nós cresçamos. O pastor Júnior falou no domingo passado que uma pessoa que se encontra com Deus, ela é impossível continuar da mesma forma, e naturalmente ela cresce, né? Nós olhamos esses jovens hoje, orando por eles. Esses jovens daqui a alguns dias estarão aí dominando a sociedade. O homem foi feito para isso. Então eu quero pensar na sua vida, como que está a sua vida? Será que sua vida particular, sua vida familiar, como que ela está hoje? Ela está melhor do que em janeiro, ou ela está pior, ou ela estagnou? Ela deve estar melhor, né? Como está a sua finança? Você pode dizer glórias a Deus ou misericórdia, pastor, a coisa está feia. E a finança é importante nós cuidarmos, é uma área extremamente importante nós cuidarmos da nossa vida. Então é importante para mim e para você chegar no final do ano, financeiramente dizendo, melhor do que janeiro. Se não está, melhore, é possível melhorar. Eu garanto para você, Deus ele quer que nós sejamos cabeça. A palavra de Deus diz que o povo de Deus tem que emprestar e não tomar emprestado. É a palavra de Deus. Então, se a sua finança não está legal, se você não está no azul aí, né? É possível você chegar, é possível, é importante isso, né? Organizar os seus planos, suas metas e cumpri-las, né? Então eu quero pensar nessa noite aqui para a gente chegar numa conclusão melhor, né? Iniciar o ano bem já. Não são aqueles planos que a gente faz em janeiro que lá para março já foram por água abaixo, não. Sim, avançar sempre, né? Na sua saúde, na sua finança, na sua família, no seu relacionamento com Deus. Como que está o seu relacionamento com Deus? Está melhor ou está pior? Ou estagnou? É importante nós termos um bom começo, mas melhor ainda, nós temos um bom final. A vida cristã não é medida do início para o fim, mas do fim para o começo. A vida cristã não é medida do começo para o fim, mas do fim para o começo, como nós vamos chegar lá no final, tá? A Bíblia nos traz alguns exemplos de forma bem rápida aqui de pessoas que começaram bem, mas se complicaram. Em Adão, o primeiro homem que vem à minha mente, que começou super bem, morando num paraíso ali ao lado de Deus, mas o que aconteceu com ele? Já errou no começo, né? Primeiro homem da história, tinha tudo para ir bem, mas já errou no começo. Sansão também, Deus deu a Sansão uma força poderosíssima, mas o que ele fez?
tinha um ponto fraco, que as mulheres, né? Tinha um ponto muito fraco, e ele sempre pendia para o lado das mulheres fora da tribo dele. Eu aconselho os jovens aqui da nossa igreja, sempre foram procurar os seus pretendentes, dá uma olhada para a tribo aí, né? Dá uma olhada ao redor na tribo aí, vê aí, tá? E conversa comigo. Eu estou querendo, inclusive, abrindo um parênteses rápido aqui, estou conversando com alguns jovens aí para nós seguirmos o modelo judaico, deixar que o pastor escolha os seus pretendentes, né? Se você quiser entrar nessa lista aí, dê o nome para mim que eu vou, né? Vai dar certo, tá? Não vai dar errado não. Então Sansão também é um exemplo de uma pessoa que começou bem, mas terminou mal, né? Terminou preso ali nos moinhos ali, cego, seus olhos furados. O rei Saul começou bem o seu reinado, mas o egoísmo, né? A soberba subiu na vida de Saul, e ele terminou mal, perdeu o seu reinado. O orgulho dominou. O rei Davi também, um grande rei Davi, Deus ele o tira das pastagens, o torna rei de Israel. E o que aconteceu com o rei Davi? Por vacilo na sua trajetória, a família desanda tudo, e a história do rei Davi não é muito boa para nós contarmos aqui, o grande rei Davi. E o que eu aprendo com tudo isso? O que eu aprendo com tudo isso, com essas figuras? O que eu posso fazer, ou de que maneira eu devo agir na minha vida, para que eu possa começar bem, mas sobretudo também terminar bem? E eu quero então passar para vocês, se tiver ajuda do computador aí para frisar melhor, vai ser mais fácil ainda. Primeira atitude que eu preciso ter, para que eu possa começar bem e terminar bem, tá? Presta atenção. Primeiro ato que eu preciso ter, primeira atitude, ter em minha vida, vai lá, ter em minha vida atitudes e exemplos, sempre buscando a aprovação de Deus. Vamos lá, rápido aí, vamos lá, sejam tão em 3 aí. Ter na minha vida atitudes e exemplos, tá? Sempre buscando a aprovação de Deus. O que eu for fazer na minha vida, no meu comércio, na minha família, no meu casamento, no meu namoro, eu ter ações, atitudes e exemplos, sempre buscando a aprovação de Deus. Isso que eu estou fazendo aqui, Deus aprova? Tá complicado aí? Vai tentando aí. Capítulo 14, versículo 2 e 5. Tá? Olha só o que diz o texto, capítulo 14, versículo 2 ao 5. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos deles. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. E o reino esteve em paz durante o seu governo. Atitudes que buscam a aprovação de Deus, né? O rei Asa, no início do seu reinado, ele buscou na sua vida ter atitudes e exemplos que buscando sempre a aprovação de Deus. Qual o exemplo que você está dando para o seu filho? Isso é importante. Porque às vezes, irmãos, o jovem está na igreja, escuta as pregações, mas quando ele chega lá na sua casa, o exemplo que ele tem lá é péssimo. Ninguém se acha que ele vai acreditar. Então é importante nós termos atitudes. O telefone toca, olha, fala que eu não estou, viu? Mentira. Coisa simples. Fala, filho, olha, fala que eu não estou. É melhor falar assim, olha, eu não posso atender agora. Então, irmãos, a nossa vida é simples. Ter atitudes e exemplos. Buscando a aprovação de homens, não. Sabe por quê? Quando eu quero buscar a aprovação de homem, eu sou aquele irmão que eu já contei várias vezes aqui, do terno azul marinho.
que veste aquele ternão azul marinho e vai para a igreja. E quando chega em casa, chega chutando os cachorros. Então, atitudes e exemplos que buscam a aprovação de Deus. Asa fez isso. Ele chama o povo, e isso aqui, irmãos, é difícil, né? Porque hoje, no mundo que nós estamos vivendo, nós queremos a aprovação do que? Dos homens. Então, isso aqui, nossa, eu precisava fazer isso aqui, mas eu não vou fazer não, porque o que aquele fulano vai pensar? O que ciclano vai... A minha ação hoje, a maioria das pessoas, elas agem de forma a buscar a aprovação dos homens. Por isso que ser pastor não é fácil. Um pastor segundo a palavra de Deus não é fácil nos dias de hoje, porque às vezes eu tenho que tomar posicionamento. O pastor precisa tomar posicionamento que vai desaprovar a pessoa, mas eu preciso fazer isso porque a minha aprovação tem que ser de Deus, não das pessoas. Está me entendendo? Porque eu quero que você seja abençoado. Por isso que pastor, geralmente as pessoas falam: nossa, ele é chato, aquele pastor ali, viu? Nossa, que pastor chato. Então, irmãos, e eu não estou dizendo de situações pequenas, não, é na sua conduta. Lá em 2 Timóteo capítulo 2,15, o texto diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aprovado. Aprovado, não é fácil. Aprovado por quem? Por Deus. Então, irmãos, a primeira atitude que eu quero, se eu quiser ter paz na minha vida, é ter atitudes e exemplos que busquem a aprovação de Deus. O rei Asa, ele fez isso. Ele tirou, quebrou os altares ali. As pessoas hoje estão amarradas em idolatria e não conseguem se livrar, porque não é porque elas não querem confronto em suas vidas. A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus verdadeira, ela nos coloca contra a parede. Então, quer ter paz na sua vida? Tenha atitudes e exemplos que Deus aprova. Então o texto vai falar que eles tiveram paz durante todo o reinado em suas vidas, né? Buscasse o Senhor, não? O reino esteve em paz durante o seu governo. Então, quando nós temos atitudes e exemplos, nós temos paz em nossa vida, tá? Quem vive apavorado, sem paz, é porque às vezes está agindo de uma forma errônea, né? Então, tem atitudes aí e exemplos na sua vida. Segunda atitude que eu preciso tomar: nos momentos em que a vida te apresentar dificuldades, clame ao Senhor. Nos momentos em que a vida te apresentar dificuldades, busque ao Senhor, clame ao Senhor. O capítulo 14, versículo 11, olha o que diz aqui. O texto vai falar no versículo 9 que o etíope, né? O exército etíope marchou contra 1 milhão de soldados. Olha só. E 300 carros de guerra. E o que Asa fez? Olha o versículo 11. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra esse imenso exército, ó Senhor. Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Então, nos momentos em que a vida te apresentar dificuldades, clame ao Senhor: Senhor Deus, eu estou enfrentando essa dificuldade financeira aqui, me ajude. Me ajude. Quando a vida, Senhor, estou apresentando, apareceu uma enfermidade aqui na minha vida, me ajude. Clame ao Senhor. Clame a mim e responder-te-ei, e mostrarei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É uma promessa do Senhor. Então eu preciso, nos momentos em que a vida, principalmente nos momentos em que a vida me apresentar alguma dificuldade, eu preciso clamar, buscar a Deus. 2 Crônicas capítulo 15, versículo 1 e 2,
Olha só, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Então não preciso, nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldades, em todas as esferas da minha vida que eu passar por problemas, eu preciso buscar, eu preciso clamar ao Senhor. E o texto fala que o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Eu não vou conseguir alcançar o favor de Deus lá na minha casa, escondido no meu canto escuro. Não, eu preciso buscar a Deus lá no meu canto escuro. Eu posso estar lá, mas de joelho buscando ao Senhor nos momentos em que eu encontrar dificuldades na minha vida. Não é na rede social, não. Tem gente que busca, tem gente que vai lá na rede social, né? Clamar, isso aí é só vai alimentar as fofoqueiras de plantão, irmãos. Para de colocar coisa na rede social aí. Ninguém está nem aí. Os curiosos vão ficar, olha, jamais para te ajudar. A ajuda você consegue buscando o irmão lá, o pastor, o irmão, a irmã que precisar lá. E vai, vamos orar, vamos clamar aqui. E assim que se resolve as coisas. Então, nos momentos que a vida te apresentar dificuldades, clame ao Senhor. Terceira atitude que eu devo tomar, importante também, para você que deseja terminar bem, começar bem, mas terminar bem. Talvez você ficou pelo meio do caminho aí, está enfrentando adversidade, começou bem alguma coisa na sua vida, mas a vida trouxe problemas que você derrapou ali no meio da trajetória. Terceira atitude que você deve tomar: jamais desanimar no meio do caminho. Tenha coragem e enfrente todos os obstáculos que se apresentarem a você. Jamais desanime. Deus, Ele dá oportunidade todos os dias para nós. Então, jamais desanime no meio do percurso. Tenha coragem e enfrente todos os obstáculos que se apresentarem a você. Capítulo 15, versículos 7 e 8. Olha o que diz: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim. Olha essa parte, irmãos, presta atenção. E restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Então, o que o rei Asa fez? Ele recebe a profecia, ele se enche de ânimo novamente e ele restaura o altar do Senhor. Ele toma uma atitude que Elias tomou. Quando o profeta Elias se confronta com os profetas de Baal, o que ele fez? 400 profetas de Baal. O que ele fez? Para cair fogo tem muita gente querendo pedindo que Deus derrame fogo do céu. Não vai ficar igual os profetas de Baal lá, só água, só vai ficar o dia inteiro clamando e não vai acontecer nada. Por quê? É preciso restaurar o altar. Coragem para restaurar o altar do Senhor. Às vezes, ou na maioria das vezes, nós não temos coragem de restaurar o altar do Senhor que está em ruínas. Nós preferimos deixar em ruína. A nossa vida está em ruína e a gente não tem coragem de enfrentar o problema de frente, que não é fácil, mas é preciso para alcançar a vitória, para alcançar não essa vitória aqui, a vitória em suas vidas. É preciso restaurar o altar. Não existe mágica, irmãos. As pessoas estão querendo mágica, facilidade. Eu vou naquela igreja lá porque lá o pastor é ungido, ele colocar a mão vai resolver. Não vai. Pare de se enganar. Deus, Ele trabalha com... Deus, Ele é organizado. Deus, Ele é um Deus de ordem. O grande problema é que as pessoas gostam de ser enganadas. Então é necessário restaurar o altar. 1 Reis capítulo 8. 18.
Isso, 1 Reis capítulo 18, versículo 30, olha só. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias, olha, reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Trabalhou o altar em ruínas. Elias pegou pedra por pedra ali, restaurou, aí ele orou, aí caiu fogo do céu e nós sabemos o resto da história. Então, irmãos, antes de entrar numa batalha aí, restaura o altar que está em ruínas. Antes de entrar numa batalha, comece do jeito certo. Boa intenção, o mundo está cheio, mas é necessário fazer a coisa certa da maneira certa. Quando o povo foi levar a arca da aliança lá, tinha toda boa intenção, mas deu certo? Não deu, porque há um processo. Com Deus Ele não deixa de nós pegarmos atalhos. Então não desanime, tenha coragem, mas sobretudo, irmãos, não é coragem para levantar apenas segunda-feira cedo para ir trabalhar, não, que isso aí todo mundo tem. Nem todos, né? Mas um grande número tem. Mas eu estou falando de coragem espiritual, para você chegar e falar: minha vida está em ruína nessa área. Eu também tenho meus perrengues, irmãos, que eu preciso buscar a Deus para que eu possa resolver o meu problema, porque senão eu vou estar aqui bobeando aqui, está vivendo uma vida falsa. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio para nos dar vida e vida abundante, e eu vivendo uma vida de fracasso. Por quê? Porque eu preciso restaurar o altar. Deus ele não trabalha com gambiarra, a palavra é essa. Deus ele não trabalha com gambiarra, as coisas de Deus são corretas. Você pode pegar a natureza aí como exemplo, é tudo na sua ordem perfeita. E na nossa vida deve ser da mesma forma. Então não desanime. Ai, pastor, que pregação pesada. Mas é dessa forma que Deus trabalha. É dessa forma. Você jamais alcançará a vitória se a sua vida estiver em ruínas e você não se movimentar na direção de consertá-la. Elias foi, né? Pegou o altar do Senhor que estava em ruína, colocou pedra por pedra ali. Somente depois dele fazer isso, que ele clamou a Deus e rapidamente foi. Então às vezes, irmão, tem gente se matando por aí, igual os profetas de Baal ali, matando, chicotada, carregando cruz nas costas e indo para monte, tá? Nada contra ir para monte, mas às vezes não precisa nem você ir para monte. Nada contra você que gosta de monte, vai, não tem problema. Eu nunca fui, mas não precisa. É só restaurar o altar do Senhor. Deus ele vem ao nosso favor. O Juninho contou aqui esse testemunho, é verdade. Ele ligou lá, geralmente eles ligam para pagar. Não, tem um dinheiro para restituir para você. Eu falei: opa, ué, mas é assim que Deus age? É assim, o Deus que eu conheci é desse jeito. A minha mãe está aqui, teve infarto o ano passado, não está aqui mais um ano passando, fez um ano, já está aí firme e forte. Então, irmãos, não desanima. Quarto e último, mantenha-se fiel até o fim e desfrutará da verdadeira paz e prosperidade de quem? Do Senhor. Mantenha-se fiel e você desfrutará da verdadeira paz e prosperidade que vem do Senhor. Capítulo 16, versículo 7 ao 9, diz assim: naquela época o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: olha só, presta atenção, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes, que veio com 1 milhão de soldados, né? Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que
lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. De agora em diante você terá que enfrentar guerras. Então, o rei Asa, irmãos, recebeu a ajuda de Deus durante muito tempo. Durante o tempo que ele buscou. Sabe o grande problema? É que na caminhada da nossa vida a gente vai nos achando autossuficientes. Eu não preciso de Deus mais não. Esse problema aqui eu resolvo sozinho. Não, nós precisamos buscar a Deus e depois buscar ajuda. Primeiro a ajuda de Deus, e depois a ajuda do médico, a ajuda do advogado, a ajuda de quem quiser, porque quem aparecer. Mas o primeiro ser fiel, buscar a Deus primeiramente. Então o rei Asa, ele não fez isso. No momento de dificuldade que ele passa ao longo da sua vida, ele busca a ajuda do rei da Síria. E ele então sofre uma repreensão. Então, qual lição que eu tiro? Mantenha-se fiel até o fim. A palavra de Deus fala: perseverar até o fim e receberá a coroa da vida. Então, irmãos, é preciso mantermos fiéis até o fim. Não entre em batalha e confiando em homens, não, em pastores, em profetas, né? Confie em Deus. E lá no capítulo 16, no versículo 12, para a gente finalizar, o texto vai nos falar que o rei Asa, ele foi atacado com uma doença nos pés. Aí o texto fala: embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Não é proibido você buscar a ajuda do médico, do advogado, de quem quer que seja, não. Mas busque primeiro a ajuda de Deus. Aí Deus vai te direcionar para o médico exato, para o advogado, para a pessoa própria para o assunto. Então, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, se complicou na sua vida. Então, irmãos, eu quero concluir aqui: viva de forma a buscar a aprovação de Deus. Sua vida, toda a ação que você for praticar, olha antes: será que Deus vai aprovar essa minha ação? No meio da caminhada, se aparecer dificuldades, clame ao Senhor. Jamais desista. Então, irmãos, isso vai entrando na nossa mente, não é? Então o que eu preciso colocar em prática? Se você está ouvindo e está falando ao seu coração, coloque em prática. Tenha coragem de restaurar o altar aí que está em ruínas. Jamais desanime. Tenha coragem, vença todos os obstáculos que se apresentarem a você e mantenha-se fiel até o fim. Vamos orar, irmãos.